parte da terceira equipe do seminário do professor Anderson e eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre as demonstrações contábeis. Para uma empresa, uma entidade, ela exercer uma gestão eficaz e eficiente, ela precisa ter como seu principal aliado informações fidedignas, informações transparentes que auxiliam na tomada de decisão. A análise das demonstrações contábeis, por meio dos seus cálculos, índices financeiros e econômicos, elas ajudam a reconhecer os pontos positivos e negativos de uma empresa. Junto com a contabilidade, as demonstrações contábeis, elas fornecem essas informações e a partir dessas informações são levantados dados, né? É feito levantamento de dados que chega à conclusão e mostra toda a situação econômica de uma empresa. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como surgiu, como foi surgindo as demonstrações contábeis, de que forma ela foi engateando até chegar aos dias de hoje. Antigamente, nos tempos antigos, o patrimônio ele era representado por rebanhos e os bens que tinham aspectos quantitativos. Então, a contabilidade ela era feita de forma rudimentar, de forma primitiva. Então, o homem, a partir do momento que ele tinha seu rebanho, surgiu a necessidade, né? Com o objetivo de controlar seu patrimônio, foi aí que o homem criou o primeiro registro contábil, que foi o primeiro registro contábil, que foi o inventário. O inventário, os bens eles eram classificados por sua natureza. Então, assim, eram rebanhos, todos os rebanhos eram divididos, ficavam os rebanhos, os metais, os escravos, e por aí era feito a contabilidade daquela época. Só que o que é que aconteceu? A atividade comercial ela começou a crescer e foi ficando cada vez mais difícil o homem manter esses tipos de registro contábil. E os comerciantes que vinham do Ocidente também estavam achando complicado manter essa forma de fazer os registros contábeis, para que queiram uma forma mais fácil de organizar a sua atividade comercial. Então, devido a esses acontecimentos, que foi ali nesse meio que foi surgindo a contabilidade e as demonstrações contábeis. Mais à frente, né, com o passar do tempo, o Frei Luca Pacioli criou o método das partidas dobradas. E a partir daí ele exigiu a elaboração de registros contábeis que pudessem assegurar o crédito. Então, a partir daí, a contabilidade, né, as demonstrações contábeis tinham que apresentar esses registros. Aí foi o que aconteceu. Surgiu o primeiro demonstrativo contábil, que foi o balanço. Então, como é que funcionava esse balanço? Era o seguinte, todos os documentos, relatórios que eram feitos na época, que eram relatórios contábeis, eles eram chamados de balanço, ou balanço de resultado, ou balanço de resultado, ou balanço financeiro. Até então, lá para o século XIX, os banqueiros eles entraram, né, nesse âmbito comercial, eles queriam informações mais precisas. Mais uma vez veio a necessidade de informações mais precisas, porque eles queriam investir nas empresas, né, fazer investimentos através de empréstimos. As empresas eles queriam os empréstimos para poder fazer seu capital social. E aí
surgiu a necessidade dos banqueiros de querer saber mais sobre as empresas. É, a partir daí, a partir daí foi o estopim, né? Para estar surgindo as evoluções dos registros foram evoluindo até que chegaram das demonstrações contábeis de hoje. Hoje, ao contrário da época do Freire, é, da época do Frei Luca Pacioli, hoje o balanço, não existe só o balanço, não existe só um tipo de demonstração contábil. Existem várias, hoje elas são divididas em diversos departamentos. Um pouquinho para vocês sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele é previsto no artigo 1179 do Código Civil Brasileiro, de 2002, onde diz que toda empresa, todo negócio, ele deve conter, deve ter esse relacionamento. Então, ele é obrigatório, deve ter esse relatório contábil. O balanço patrimonial nada mais é do que um relatório contábil onde estão contidas todas as informações das movimentações financeiras de uma entidade em um determinado período de tempo. O balanço patrimonial ele é considerado um dos principais, um dos mais importantes demonstrativos contábeis. Por quê? Porque o balanço patrimonial, através dele, é possível analisar toda a situação econômica da empresa. Então, é possível você perceber quais são os bens, os direitos, as obrigações, os investimentos, a fonte, né, onde é a origem dos recursos, a situação financeira, se está tendo liquidez, se está tendo rentabilidade. Então, isso tudo são informações que são de suma importância para o crescimento da empresa e fundamental para a tomada de decisão. O balanço patrimonial ele é composto no cenário financeiro, ele é composto por grandes grupos que auxiliam ali na administração, ali na divisão do balanço. O balanço ele é dividido por contas. As contas do patrimônio são o balanço patrimonial, ele tem sua estrutura própria e deve seguir com seus balanços sendo todos enumerados da forma correta, da maneira que vai lançando, ele tem que ser numerado. Tem que seguir um cronômetro, né? Uma estrutura, uma única estrutura. Além de tudo isso, o legal do balanço patrimonial é que no final dos cálculos você pode estar analisando se os lançamentos foram feitos de forma correta ou não. Como que a gente pode estar fazendo isso? O balanço patrimonial, a palavra balanço vem de balança, que lembra equilíbrio, que vem de igualdade. Então, o balanço patrimonial, o ativo, né, tem que ser igual à soma do passivo e do patrimônio líquido. Então, se o ativo for igual à soma do passivo e patrimônio líquido, isso significa, os valores foram iguais, isso significa que o seu balanço ele foi lançado de forma correta. Então, dessa forma, além de analisar todos esses indicadores, todos ter acesso aos bens, saber tudo direitinho sobre a empresa, ter essas informações, o balanço patrimonial ele segue como um norte, é como se fosse um norte para as empresas. A partir do balanço patrimonial, eles podem analisar para onde deve seguir. Hoje eu vou falar um pouco também aqui sobre demonstração de resultado do exercício, que é o mais famoso DRE. A demonstração de resultado do exercício, DRE, é um relatório contábil que evidencia se as operações da empresa estão gerando lucro ou prejuízo, considerando um determinado período de tempo. Ele é confeccionado junto com o balanço patrimonial
e deve ser assinado por um computador habilitado, né, pelo CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Pela lei, o relatório é obrigatório para todas as empresas, exceto por MEI, e deve ser feito anualmente após o encerramento do ano calendário e que o período compreendido entre janeiro a dezembro do mesmo ano. E para que serve, né? Para que serve o DRE? O DRE é uma grande aliada do empreendedor. Por isso, saber usá-lo, né? É tão importante para a administração da empresa. Esse relatório ele continua cuidado com a receita e as despesas do negócio, mostrando o resultado líquido e o seu desempenho detalhado e a real situação operacional de um negócio. Ao utilizar esse controle também como relatório gerencial, você poderá avaliar como anda a saúde financeira da sua empresa e assim usar a informação para tomadas de decisão que irão reduzir os gastos e fazer o seu negócio faturar bem mais. Então, qual a importância disso? Qual a importância do DRE? No entanto, a importância desse documento vai além do comprometimento e das exigências contábeis e fiscais. E com ele, a empresa pode avaliar sua capacidade de gerar riquezas, lucros e, quando necessário, realizar modificações na administração para melhorar os resultados. Quando o DRE retrata a real situação da sua empresa, torna possível uma administração voltada para a eficiência e a competência e a flexível interesse do usuário de maneira em geral. De fluxo de caixa. É um controle de entradas e saídas determinado período. E, consequentemente, é o resultado dessa movimentação também. Ela serve para melhorar todo o controle do fluxo de caixa, ajudando assim na tomada de decisões relacionadas no futuro da empresa. A estrutura da demonstração de fluxo de caixa, ela normalmente é composta pela divisão de 3 grandes áreas. Uma delas é atividades operacionais. As atividades operacionais do DFC abrangem os gastos e despesas relacionadas nas atividades geradas da receita da empresa. Essas atividades podem ser contas a pagar e receber, imposto, pagamentos de fornecedores e recebimentos de cliente. Por esses recursos ligados e atividade principal da empresa, tem associação direta com a capital circulante líquido. Assim, o cálculo dessas atividades se dá pelo utilizado o valor para produzir e vender produto em realização de serviço, mesmo recebidos todo mês. Uma delas é a atividade de investimento. Essas atividades são ligadas ao investimento realizado pela empresa relativa dos patrimônios de longo prazo. Elas podem ser compras de imóveis, móveis, veículos, investimentos financeiros e recebimento de É um método direto de demonstração de fluxo de caixa que se refere ao pagamento e recebimento relacionadas às caixas brutas da empresa. É o método mais usado do DFC. Novamente, o segundo manual da contabilidade societária, eles devem conter atividades operacionais que são recebimentos de clientes, pagamento de fornecedores, despesas administrativas, pagamentos do governo, as atividades de investimentos que são compra de ativos permanentes, recebimentos de dividendo e as atividades de financeiros são financiamentos, integração do capital, empréstimos bancários e divisão de lucros. E as vantagens do DFC, demonstração de fluxo de caixa, terá apenas benefício para a empresa. A única coisa que pode ser considerada um prejuízo é o tempo para a realização. Mas para isso é possível contratar um escritório fora da empresa para fazê-lo, que irá diminuir também possíveis erros. Dentre essas vantagens estão: traz dados de forma simples para interações de leis físicas, o relatório que serve para auxiliar
tomada de decisões futura da empresa, é uma forma de novo investimento para terem segurança, também é um método para fazer comparações com o passado da empresa, podendo assim avaliar seu crescimento. E para controlar o fluxo de caixa, mas caso haja um crescimento maior na planilha e não suprir mais a necessidade da sua empresa, está na hora de migrar para um sistema mais complexo do gerenciamento. É o gestor que você procura, ele possui um sistema complexo de movimentação financeiro, tal e total, disponível para a caixa a partir de vendas e pagamentos inserido no sistema. Mutação de patrimônio líquido consiste em um documento, né, um relatório contábil, e que visa evidenciar, né, mostrar todas as mutações que ocorrem nas contas do patrimônio líquido daquela empresa durante aquele período de exercício, né. A DMPL, ela é de cunho facultativo, ela não traz uma obrigatoriedade segundo as leis, né, exerciais. Porém, a Comissão de Valores Mobiliários, ela traz uma obrigatoriedade para as empresas de capital aberto. Isso porque, na sua instrução, né, de número 59 de 86. Isso por quê? Porque a DMPL serve como parâmetro, né, para os investidores da Bolsa de Valores, né? Ele tem como evidenciar, tem como ele analisar, né, ter uma base de como anda aquela empresa, de como aquela empresa investe o patrimônio, o seu lucro, se ela vem tendo prejuízos, como é que, de onde está indo esse lucro, né, está sendo investido para o desenvolvimento da empresa, para a gestão da empresa. Então, isso tudo é importante. A DMPL, ela consiste em uma tabela que sua linha inicial são elencadas nas suas contas, que são capital social, reservas de capital, reservas de lucro e lucro ou prejuízo acumulado, né, a DLPA. Sobre outro demonstrativo contábil bastante importante, né, que é a DLPA. A DLPA, né, demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, ela vem trazendo, né, um histórico daquela empresa. Se ela vem trazendo com os anos um histórico de lucro ou de prejuízo, né, se ela vem acumulando com o tempo. A DLPA, ela é obrigatória, né? Ela traz essa obrigatoriedade para as empresas de capital de sociedade limitada. De acordo com o artigo 136 da Lei Comerciais, a DLPA ela fica isenta, né, para as empresas que apresentarem a DMPL. Por que isso? Porque as contas que elencam a DLPA já estão contidas na DMPL. Então, isso já fornece informações que a DLPA poderia estar fornecendo. De valor adicionado. É um demonstrativo contábil que foi feito por finalidade e evidências a riqueza que foi gerada pela companhia em um período de um tempo e a forma como ela foi distribuída entre setores envolvidos no processo. Para que serve o DVA? O DVA é obrigatório para as empresas de capital abertas, as chamadas S.A, por força da lei do número 11.638, de 28 de dezembro de 2007. A sua adoção foi regulamentada em 2008 pelo pronunciamento técnico do CPC 09. Nessas companhias que negociam ações de bolsa, o demonstrativo costuma ser elaborado anualmente com os seus demais envolvidos da contabilidade. Como elaborar o DVA? Para fazer o DVA, são utilizadas as informações disponíveis na demonstração de relatório de exercícios, que é o DRE. Documentos também que é elaborado pela contabilidade da empresa. E a estrutura do DVA começa pela distribuição de informações de valores que a empresa recebeu. Nesse período, o primeiro grupo, a planilha estão, por exemplo, a receita bruta em vendas e ganho da capital. O segundo grupo apresenta os insumos que a empresa adquiriu de terceiros, que inclui apenas mercadoria e matéria-prima. As notas explicativas são informações complementares das demonstrações contábeis utilizadas para que, de forma clara,
possa esclarecer critérios utilizados pela empresa. Ela tem por finalidade fornecer as informações necessárias para o esclarecimento da situação patrimonial de determinada conta, saldo de transação ou de valores relativos ao resultado do exercício, para que a menção dos fatos que podem alterar a situação patrimonial da empresa sejam expostos.